escrito uma pessoa, Bruno Graçano, que do curso à tarde, você vai fazer meia-noite ou vai fazer à noite? E se não tem um problema, tem 3 da noite que vão fazer à tarde também, eu recomendaria não alternar, porque as aulas não vão seguir exatamente o mesmo ritmo. Vai depender de quanto pessoas estão na sala, enfim, depende do dinâmico de aula. Bom, hoje é apenas uma aula de introdução para explicar como vai ser o curso, como vai ser conduzido o curso. Inclusive a questão da avaliação do trabalho. Bom, como você já sabe, imagino, é um curso baseado sobre 2 textos, um do Cícero, que são os diálogos acadêmicos, ou simplesmente os acadêmicos, né? Ou acadêmicas, inclusive. Que foi escrito em 45 a.C. Né? A gente tem as datas de uma certa precisão. Esse texto eu não encontrei nenhuma tradução portuguesa. Eu fiz de grande parte do texto, eu fiz uma tradução de trabalho. A gente já deve ter encontrado, se não vão procurar no Xerox, tem uma parte já está lá. É uma tradução feita nas férias correndo, então ainda não é a tradução que é uma tradução acreditada, né? Então, quem tiver acesso ou facilidade de utilizar uma tradução em outra língua, ou bilíngue, melhor ainda, latim, francês, latim, inglês, latim, espanhol, que for, e quiser trazer em aula, isso vai ajudar, inclusive vai ajudar a mim para comparar e eventualmente corrigir, emendar a tradução que eu fiz. Mas se não tiver, a gente usa o texto que vocês vão encontrar no Xerox. Do outro texto, que é um contra-acadêmico, ou de acadêmico, de Agostinho, que é composto com 386 depois de Cristo, tem uma tradução portuguesa, mas é uma tradução portuguesa antiga, de Portugal. Se não me engano, é publicada em Braga. É uma tradução de 57, não é uma maravilha de tradução, pelo pouco que eu pude folhear, mas existe. Essa também está xerocada no Xerox. Eu pediria para todos vocês xerocar, sim. Por enquanto, esses 2 textos, depois, a semana que vem, espero trazer já completados o que está faltando dos acadêmicos do sítio, né? E aí a gente vai utilizar isso como texto de referência. Então, primeira coisa, por que contra acadêmicos e de acadêmicos? Contra acadêmicos é um nome, contra os acadêmicos, naturalmente, o significado, é um nome com que o texto é mais conhecido. Quase todas as traduções modernas usam esse nome contra acadêmico. E a maioria dos manuscritos também tem esse nome. No entanto, tem alguns manuscritos que têm cometido de acadêmicos sobre os acadêmicos e não contra os acadêmicos. E o próprio Agostinho, nas retratações, que já estudou Agostinho já sabe, é um livro que ele escreveu no final da vida, comentando, relatando e corrigindo tudo que ele tinha escrito até então. Portanto, um texto preciosíssimo, primeiro para saber o que ele tinha escrito, né? Porque saber a ordem em que ele tinha escrito, porque ele segue a ordem cronológica, embora às vezes até ele se engane, né? Porque escreveu tanto que às vezes ele não lembra exatamente quando exatamente escreveu aquele texto, e por outras relações não sabemos que se enganou. Mas sabemos também o que ele considerava ainda válido e não válido dos textos que ele tinha escrito desde jovem. Esse foi
uma obra, retratações escritas depois dos 70, no final da vida, né? Inclusive, isso levou ele a planejar escrever textos que completariam o que ele tinha escrito até então. Então, um novo comentário a Gênesis, completar a doutrina cristiana, que era um livro que ele tinha deixado inacabado, o De Trindade, enfim, né? Coisas que escreveu depois das retratações. Mas, enfim, voltando ao nosso assunto, nas retratações, ele chama esse livro, escrevia um diálogo contra os acadêmicos ou sobre os acadêmicos. A diferença dos dois títulos não é pouco importante, porque justamente o primeiro título deixa supor que seja um texto polêmico contra os textos acadêmicos, o segundo simplesmente um texto que comenta os textos acadêmicos. E vamos ver que a posição de Agostinho é, não digo ambígua, mas pelo menos nuançada sobre esse ponto. Quando ele se refere aos acadêmicos, se refere aos acadêmicos assim como são apresentados no diálogo do Cícero, que é o seu texto de referência. No contra-acadêmico ele diz explicitamente: me baseio sobre o que o Cícero diz sobre o que é feito os acadêmicos, se baseia sobre o Cícero. Se está referindo aos acadêmicos não da academia de Platão original, mas de uma fase chamada Nova Academia, em que os acadêmicos adotam teorias céticas sobre a possibilidade do conhecimento da verdade. Essa mudança, a reviravolta da escola platônica para o ceticismo é um fato extremamente importante, por volta do segundo século antes de Cristo, é gerado por uma reação ao surgimento da escola estoica. O ceticismo dos acadêmicos é uma polêmica contra a teoria do conhecimento estoico. E os diálogos acadêmicos do Cícero são justamente o relato dessa polêmica através da oposição de vários interlocutores defendendo a teoria estoica, que eles apresentam como uma teoria antiga, da antiga academia, mas na verdade é a teoria estoica, porque a antiga academia os acadêmicos conservadores acabam confluindo no estoicismo, e ele próprio, Cícero, defende a teoria da nova academia, que é a teoria cética. Então, a questão sobre a qual esses dois livros se centram é a possibilidade do conhecimento da verdade. Em segundo lugar, a necessidade, ou se quiser, em primeiro lugar, porque essa é a ordem que Agostinho coloca, se é necessário o conhecimento da verdade para a vida feliz, ou para a vida sábia. Né? Essa é a primeira pergunta, ligação do conhecimento da verdade, portanto a sabedoria, com a ética, né? Porque a vida feliz na teoria antiga é uma questão essencialmente ética. Né? Vida feliz é uma tradução, ou beata vida na latim, uma tradução imperfeita de um termo grego que é eudaimonia. Né? Daimon é o demone, né? Depois virou demônio, né? no cristianismo, é o espírito pessoal de cada um, né? Mas é também, nesse sentido, o que dentro do espírito de cada um é completamente pessoal, quer dizer, que diz respeito ao espírito individual de cada um. Né? Então, a eudaimonia, eu é bem, né? Significa a boa relação, o bom desenvolvimento do seu espírito interior. Né? Essa plenitude, ou essa tranquilidade, o equilíbrio, é que é traduzido em latino por beata vida, é que é traduzido em língua moderna por felicidade. Né? O que obviamente falseia um pouco o termo, porque felicidade supõe uma certa euforia, ou regozijo, júbilo, enfim, que não está conteúdo dentro do conceito antigo. Tanto que tem as famosas polêmicas se o sábio pode ser feliz sob tortura, por exemplo. Se a gente interpreta do ponto de vista moderno, é uma pergunta um pouco absurda, né? Mas se a gente pensa no nível no sentido da eudaimonia antiga, significa que o sábio mantém o equilíbrio com si mesmo em situações adversas, em caso de luto, de destruição da pátria, né?
razões que não podem levar, evidentemente, a situação de euforia de joia, mas ao mesmo tempo permitiriam, segundo alguns teóricos, inclusive os estoicos, a manutenção desse equilíbrio interior, dessa tranquilidade, dessa paz interior que é a harmonia. Então a primeira pergunta do Agostinho vai ser: é possível uma vida feliz sem conhecimento da verdade? Esse é o que vai ser discutido no primeiro livro do Contra-Acadêmico. A segunda é possível conhecimento da verdade? E obviamente essa nasce da primeira. Se a gente disser que não é possível conhecimento da verdade, aí tem duas possibilidades: ou dizer que é possível a vida feliz sem o conhecimento da verdade, ou dizer que não é possível a vida feliz, pelo menos nesse mundo. Depois, no além, nós vamos ver Deus face a face, vamos ter ao mesmo tempo conhecimento e aptitude. Então essa é a questão como a coloca Agostinho. Nos acadêmicos também a questão ética é forte, mas é mais uma questão gnoseológica ou epistemológica mesmo. Quais são as condições pelas quais podemos dizer que um enunciado é verdadeiro, ou se existem condições certas para nós dissermos que um enunciado é verdadeiro. Essa é a questão que se coloca no Tratado de Cícero. Vou fazer depois um pouco um histórico de como a questão é colocada até Cícero, antes um pouco explicar como surgiram esses dois textos. O Acadêmica é um texto que tem uma história um pouco complexa. Foi escrito em 45 a.C., como eu disse, na época em que Cícero começa a escrever de filosofia, porque se afasta da vida política. Com a ascensão do Júlio César, que é do Partido Democrata, o Cícero, que era um dos líderes do Partido Aristocrata, do Partido Senatorial, é praticamente colocado completamente no escanteio, depois será morto, será executado, mas por uma longa fase ele apenas é colocado lá na belíssima vila, um homem extremamente rico, que ele tem perto de Nápoles. Lá começa a escrever o Tratado de Filosofia. A primeira versão dos acadêmicos são dois diálogos chamados Catullus e Lucullus, em que ele imagina os diálogos de Cícero, diferentemente dos de Agostinho, são completamente imaginários, são escritos os de Agostinho, principalmente os diálogos de Lenin, são realmente relatos de discussões dentro da escola que tinha criado perto de Milão e Castigliano. Os de Cícero são composições literárias. Esses dois tratados discutiram justamente as teorias históricas e acadêmicas céticas, ou se preferirem, retroacadêmicas e neoacadêmicas, sobre a questão do conhecimento da verdade. Catullus e Lucullus eram dois grandes expoentes da Partido Aristocrata, mas não eram filósofos. Lucullus, principalmente, foi uma das figuras de ponta desse período, do final da República Romana, tanto que Plutarco escreve uma vida de Lucullus nas vidas paralelas. Vidas paralelas são os todos maiores, as personagens mais ilustres da história romana, da história grega comparada com o outro. Lucullus é um dos romanos a ser incluído. Então, é um personagem de grande destaque. Mas não é filósofo. Tanto que na introdução do livro sobre Lucullus, Cícero se sente dever de justificar o fato de ele ter botado na boca de Lucullus teses filosóficas muito complexas que seriam mais apropriadas em outros personagens mais profissionais da área. Ele justifica pelo fato de Lucullus ter sido estudante, discípulo por muito tempo, ter hospedado, ter mantido o filósofo antigo de Ascalona, que era um filósofo justamente que teria revitalizado a antiga academia, aproximando-nos do estutismo. Portanto, o filósofo sempre defendia a possibilidade da construção de um conhecimento verdadeiro e indubitável, contra o ceticismo. Assim como Cícero, o próprio Cícero tinha sido Antíoco, é o líder dos, como se chamavam na época, dogmáticos,
né? E Cícero foi aluno do professor de Antíoco, que é Filão de Larissa, a não ser confundido com o Filão judeu, Filão de Alexandria. Esse é Filão de Larissa, que é o defensor da teoria cética. O primeiro se liga à antiga academia. Aqui tem a porta, você explica a academia. E o Filão é a nova academia. Então, o Luculo relata a posição de Antíoco e depois Cícero responde com a maior liberdade, apoiando a versão e a tese de Filão. A polêmica entre Filão e Antíoco era presentíssima, era uma questão de 20 anos antes, 30 anos antes. Então, é uma polêmica que eles tinham vivido diretamente, é uma questão candente do mundo filosófico da época. Esses dois livros, Catullus e Lucullus, foram publicados, como disse, em 45, são conhecidos hoje como, na verdade, só o Lucullus, o Catullus se perdeu, são conhecidos como acadêmica superior, que vem o acadêmico, o primeiro acadêmico. Logo depois de publicar esse livro, Cícero decidiu remanejá-lo, por uma razão contingente inicialmente. O Varrão, que foi o grande erudito da época, escreveu os livros sobre as disciplinas, das atividades romanas, todos os livros perdidos, mas que a gente conhece por citações, porque é uma grande enciclopedia do mundo latino. Então era o outro grande intelectual da época, junto com Cícero, os dois figuras de ponto. O Varrão solicitou por Cícero que escrevesse um diálogo dedicado a ele. Em troca, eles escreveriam um diálogo dedicado a Cícero. É uma espécie de troca de favores acadêmicos. Né? Aí o Cícero decidiu remanejar todos os acadêmicos e transformá-los num tratado de 4 volumes dedicado ao Varrão. Esse tratado de 4 volumes só sobrou. Aí a ideia seria que o primeiro 4 volumes seriam originais, e o segundo e o terceiro seria o remanejamento dos tratados já escritos, dos primeiros acadêmicos. Né? Tanto que ele tentou retirar de circulação o que já tinha publicado. Né? O que não deu certo, pelo menos no caso do Lucullus, porque a gente tem o Lucullus. E deu totalmente errado do Varrão, porque do texto posterior só sobraram os primeiros 15 capítulos do primeiro livro, que hoje são conhecidos como os segundos acadêmicos ou acadêmica posterior. Então, o que vocês têm, geralmente, as edições modernas dos acadêmicos, estranhamente, uma coisa sempre tem um certo estranhamento no lugar do livro, tem os acadêmica posterior antes dos acadêmica superior. Porque na ordem final, essa era a ordem que estava prevista. Geralmente começam os acadêmica posteriores, com 15 capítulos que serão pelo meio, Catullus a gente não tem, Lucullus tem inteiro, e o 4 livros que perdeu completamente. O que vocês têm agora no xerox são as acadêmicas posteriores. Primeiros 15 capítulos que é o diálogo entre Varrão e Cícero. Nesse diálogo entre Varrão e Cícero, nesse fragmento que sobrou, tem duas questões que são tratadas. Primeiro é uma discussão sobre a oportunidade de escrever filosofia em latim. Cícero pergunta para o Varrão, essa parte eu não traduzi porque não é muito ligada ao nosso assunto, mas é interessante preliminarmente colocar. Cícero pergunta para o Varrão
porque ele escreveu de todos os assuntos, menos da filosofia, sendo que ele é perfeitamente formado em filosofia como em outros assuntos. E Varrão responde que geralmente quem se ocupa de filosofia é grego, toda a literatura da filosofia é grega, para escrever de filosofia em latim seria necessário criar uma grande quantidade de neologismos, porque não tem linguagem técnica para isso, e portanto ele diz, bom, quem se interessa em filosofia lá nas fontes, e quem não se interessa em filosofia julgaria absolutamente barbárica a linguagem que teria que utilizar para ser em filosofia. Né? Aqui o Cícero detruca sobre a necessidade de criar uma linguagem técnica latina correspondente à filosofia grega. Considera isso tão importante quanto a necessidade de criar uma lírica ou uma ética latina em relação à lírica e à ética grega. E, de fato, toda a produção literária nesse campo de Cícero é um esforço de criar um fundamento, de transportar as teorias gregas, grande parte não tem teorias originais, é claro que Cícero toma posição, mas de transportar a teoria grega para um vocabulário latino, que tem uma importância enorme para a prossecução da cultura ocidental, evidentemente. Palavras que a gente vai ver nesse texto que vai ler, ele justificar a criação de neologismos como, por exemplo, qualidade, uma palavra que ele inventa nesse livro, compreensão, né? São todas traduções, tentativas de transliterações de palavras gregas. E essa passagem provável, né? São todas palavras que ele usa e justifica a partir do original grego. Essa transcrição do vocabulário grego para o latim, obviamente, nunca é completamente neutra. Leva a mudança de sentido em muitos casos. Né? Essas mudanças de sentido se transferem no pensamento posterior, inclusive a doutrina, né? E acabam determinando o caminho do pensamento ocidental. A imagem, a figura que a gente tem hoje de Cícero como pensador, como filósofo, é uma figura geralmente pouco lisonjeira. É considerado um filósofo sem grande profundidade, apenas um repetidor de outras teorias, e às vezes com gosto pela retórica que atrapalha, mas que ajuda a precisão do pensamento. Embora isso não seja completamente fácil, ele certamente não é um filósofo profundo nem original, no entanto isso responde a uma estratégia claramente traçada. Isso é um neo-acadêmico, ele é um cético. Acredita que não é possível estabelecer ou formular uma ciência verdadeira e estável uma vez por todas. No entanto, ele é um cético moderado. Isso acredita que isso não significa que não existe uma verdade, ou que pelo menos não seja necessário buscar a verdade. Significa apenas que não há regras fixas para que uma teoria possa ser considerada verdadeira. O que vale é o diálogo, o confronto entre várias teorias, até que se escolha, por mútuo consenso, qual é a teoria mais plausível, mais aceitável. Sempre temporariamente, essa teoria não pode ser negada por aparentemente não mudar. Então, é uma ideia em contínua transformação do pensamento filosófico e científico, é uma ideia que é baseada sobre a ideia de uma construção do consenso. Por isso, a retórica é um elemento importante para Cícero, não apenas para embelezar depois a teoria científica, mas como fundamento de uma técnica de persuasão que faz parte da construção de uma teoria científica. Né? Por isso a necessidade de criar um vocabulário latino, porque isso pode ser levado a uma deliberação através de uma discussão conjunta. Por isso a necessidade de apresentar no seu texto
todas as posições existentes para que, na comparação das posições, possa se criar um consenso sobre os pontos. Quer dizer, é uma visão da filosofia que é mais ligada a um certo tipo de metodologia política do que a uma teologia de pensamento dedutivo matemático. Né? O que vale na escolha da teoria mais plausível é uma série de proneses, né? ou prudência, né? Quer dizer, a escolha daquilo que parece mais apropriado naquele momento. Né? Essa escolha é estabelecida através de uma deliberação. Vamos ver como o vocabulário do Cícero, mas em parte já o vocabulário grego anterior, dos céticos gregos, é baseado sobre termos que vêm das práticas políticas de deliberação nas assembleias ou de decisões judiciárias, né? É esse tipo de assentimento, esse tipo de consenso construído sobre a teoria se baseia sobre a capacidade, por isso o diálogo é a forma preferida, de estabelecer um jogo de tese e contra-tese, né, de apresentação e refutação, em que ao final está um vencedor momentâneo. Né? Então, a posição do Cícero então é essa. Né? Ele não é um pensador original, não é um pensador profundo, mas é um pensador que se preocupa principalmente de criar essa espécie de prática de diálogo entre seres diferentes. Geralmente, por sua própria tendência política, caracterizar um pensador moderado, que tenta sempre procurar a mediação de diferentes teorias, mais do que criar uma posição rígida, declarações apodísticas, declarações cortadas a fato. Isso não tira o fato que às vezes o seu prazer em expor a habilidade retórica existe um pouquinho, não tem um tempo. Porque, enfim, é um cara que gosta de subir falar, né? Quer dizer, que vai um pouco além, aí faz uma digressão, bota uma piadinha, né? Porque sempre parece que tem um público na frente. Mas antes de a gente superar um pouco essa pouca paciência com o personagem, você vê que a função dele dentro da história da cultura ocidental é fundamental, porque com essa transmissão, primeiro para criar essa espécie de, que não é criação dele, mas ele que transmite para nós, de teoria do agir comunicativo antiga, né? Quer dizer, de uma ideia de uma racionalidade que se constrói no diálogo. Né? Não é ele que inventa isso, mas os textos que sobraram são dele. Né? E segundo, por esse esforço que ele faz de transmitir um conhecimento, de criar um vocabulário e uma técnica de argumentação adequada à tradição latina, que é mais jurídica e menos científica. Né? No caso do Agostinho é evidentemente um filósofo 100 vezes mais original que o Cícero, né? É sim um grande filósofo. É sim um filósofo que tem opiniões muito fortes, não é o tipo de filósofo que gosta de criar mediações, né? Mas a posição que ele tem, como eu disse, sobre o academicismo, sobre o cientificismo é bastante curiosa. Agostinho passa por várias partes. Né? Quando jovem ele é maniqueu. Os maniqueus são uma seita cristã, embora de origem persa, que acredita na possibilidade de alcançar o conhecimento das verdades últimas apenas segundo a razão, sem precisar da revelação. Né?
portanto, através de um conhecimento esotérico muito ligado ao gnosticismo, a interpretações simbólicas, misturas de mídias diferentes. E, portanto, ele nasce como um dogmático daquele que acredita na razão no sentido forte. Aperto parênteses, quando eu falo de dogmatismo, falo no sentido antigo. Que chama as escolas que acreditam na possibilidade de conhecimento de verdade de dogmáticos são os céticos. E dogma, originalmente, significa a mesma origem de doxa, significa opinião. Né? É apenas uma variante fonética de dogma. Só que dogma é utilizado no grego geralmente para indicar uma opinião cientificamente fundamentada. Né? Então, difere de uma opinião simplesmente baseada no impressionismo, digamos, do pensamento. Então, o dogma é uma doxa forte, uma opinião com fundamento forte. Com o cristianismo, passou a ser uma opinião que tem o fundamento de uma decisão conciliar ou de uma decisão estabelecida pela cúpula, pela autoridade da igreja. Né? Então, esse fato do cientificamente argumentado passa a ser abandonado, porque a simples aprovação por parte da igreja, embora muitas vezes se chegue ao dogma através de uma discussão, uma argumentação muito complexa, mas uma vez estabelecido, isso não pode mais ser discutido. Então, a ideia que nós temos de dogma e de dogmático é diferente do significado antigo de dogmático. Quando um grego fala de escola dogmática, significa escola que acredita que possa se chegar a opiniões cientificamente argumentadas. Né? Que possa se chegar a enunciados que têm um fundamento científico certo e indiscutível. Né? E as escolas céticas são escolas que não acreditam que se possa chegar a enunciados certos e indiscutíveis, mas apenas a enunciados plausíveis, né? Que podem ser temporariamente aceitos como prováveis. Né? Então, cético significa aquele que observa. Skepsis significa observação. Né? Porque é aquele que continua procurando. Também são chamados zetelores, aqueles que procuram. Né? Porque o cético considera que não é possível nunca chegar a um ponto de conhecimento pelo qual não podemos imaginar que um dia possa ser abalado por outros conhecimentos. Então tem uma ideia processual do conhecimento. Né? E os dogmáticos dizem que não, por exemplo, 1 por 1 mais 1 é 2, é um conhecimento sobre o qual não podemos, evidente, sobre o qual não podemos imaginar que seja abalado por qualquer tipo de conhecimento. Ou, no caso do Descartes, cogito ergo sum é um conhecimento que qualquer teoria científica tem que pressupor como conhecimento certo. No caso do Descartes estava errado, nesse caso, depois desse também entrou em crise, mas demorou um tempinho. É mesmo 1 mais 1 faz 2, e às vezes possa ser, foi questionado. Então, Agostinho parte como um dogmático maniqueu, tem uma crise, isso conta tudo nas confessões, né? Tem uma crise, ele vira neocadêmico, ele passa por uma fase seca, até encontrar o Ambrósio em Milão e se converter inicialmente ao neoplatonismo, que é uma nova versão do platonismo, onde ele recoloca em questão completamente toda a polêmica anterior sobre o conceito de verdade. A partir do neoplatonismo, ele se torna cristão, se batiza, ou a partir do cristianismo se torna neoplatônico, aí o mecanismo não é muito claro, né? Mas em todo caso, ele estabelece uma filosofia para a qual o conceito de verdade não apenas aceito, né, a existência de uma verdade conhecida, como é fundamento de uma teoria religiosa, por exemplo, da demonstração da existência de Deus. Né? A famosa demonstração da existência de Deus como verdade, ou pela verdade, é uma dos fundamentos
do pensamento agostiniano. Mesmo assim, a posição sobre as teses acadêmicas de Agostinho é uma posição que tem que ser olhada com um certo cuidado. Recentemente saiu um livro, que é esse aqui, de Manuel Belmont, que vou escrever aqui. Em francês se chama Le Cogito da esse livro é aquele que me impulsionou a dar esse curso, de verdade. Esse livro tem 2 capítulos, principalmente, para dar referências rápidas, que falam do contra-acadêmico, dentro do contexto geral. Eu vou resumir brevemente. Esse livro vocês encontram na seção didática da biblioteca. As páginas que nos interessam, se alguém quiser assistir ao caso, quem tem familiaridade com o francês, vão de 105 a 138 ou 156. O é o capítulo 4, onde fala mais do contra-acadêmico. Bom, esse livro é um livro brilhante, eu achei. É um livro que parte de uma questão, de uma polêmica que existe desde a época do Descartes. Agostinho, em vários livros, ele utiliza um esquema de demonstração da existência de Deus que parte da demonstração da existência de nós mesmos. E no de livre-arbítrio, que é o texto mais antigo em que ele utiliza esse esquema, ele diz, começa a demonstração da existência de Deus fazendo essa pergunta ao seu interlocutor. Em primeiro lugar, eu te pergunto se você existe. Eu não tenha medo de errar, porque eu não poderia errar se não existisse. Né? Que é uma espécie de primeira versão do código de Descartes. Né? Embora no código agostiniano, aqui como no de Trindade, sempre o que demonstra a existência não é a positividade do pensamento, mas é o erro. Né? Que a positividade do pensamento não tem necessariamente o sujeito, a verdade é universal. É o erro individual. Né? Agora, a possibilidade que eu posso errar demonstra que eu tenho uma existência distinta da verdade. Né? Esse é um pouco o raciocínio que Agostinho faz e que não é o raciocínio de Descartes, né? Evidentemente. Mas, evidentemente, o código como mecanismo já está lá. Quando Descartes publicou as meditações, já alguns leitores da época finalizaram que Agostinho já tinha dito isso. Observação ao qual Descartes respondeu muito mal-humorado, para dizer a verdade. Né? Tem algumas cartas, não respondeu, dizendo que em Agostinho não tinha nada a ver, que em Agostinho isso era apenas um argumento contingente contra o ceticismo, né? Era apenas um escamotaggio retórico, e nele o cogito era o fundamento de uma crença positiva. Né? Então, o que Descartes está dizendo, está respondendo, e com alguma razão, não é tanto ter inventado argumento, é o que faz com aquilo. Né? Eu vou criar uma nova filosofia a partir desse argumento. Né? Agostinho nunca fez isso, usou esse argumento, mas de passagem
de passagem, e sentirá dele todas as consequências necessárias. Não tem uma certa razão de dar para responder isso, evidentemente. A Agostinho não tinha a mesma finalidade. No entanto, o que Bermond faz nesse livro, ele vai tentar rastrear se de verdade esse argumento usado por Agostinho apenas de maneira contingente, ou se não é um dos seus condutores de vários textos baseado sobre uma noção de verdade que é modificada a partir desse modelo do código. Quando, pela primeira vez, é colocado uma questão, uma noção de verdade como noção de existência, né? O problema não é da verdade racional das ideias abstratas, né? Mas da verdade que diz respeito se uma coisa existe ou não, né? A pergunta se você existe, né? Não pergunto se 1 mais 1 faz 2, porque isso não faz nenhuma diferença se o 1 se refere a coisas existentes ou não, são apenas esquemas formais. O problema da noção de verdade é quando se refere a uma noção de existência. Antes de Agostinho, essa noção de existência se refere sempre a algo que é exterior ao sujeito pensante, né? No caso de Agostinho, pela primeira vez, a noção de existência é afirmada com possibilidade de conhecimento verdadeiro de existência a partir da existência em nós mesmos. Diga. É que chega ainda, não chega lá, mas vou chegar. De fato tem uma diferença. No caso do Agostinho, coloca pela primeira vez essa questão do código, independentemente do seu conteúdo. No caso do Platão, o que são as noções verdadeiras? Aquele que nós temos estáveis eternamente. O quadrado, a matemática, a lógica, né? As formas, as coisas, aquilo que não pode ser extraído do mundo sensível, né? Então você tem um conhecimento de noções abstratas que não dizem respeito à existência, porque o quadrado seria uma forma geométrica com 4 lados iguais, mesmo se não existisse nenhum quadrado na realidade, né? Princípio plenamente lógico, mas o que é verdade são apenas noções de lógica, né? Então, na versão de Platão, não, a verdade conteúda no pensamento inteligível não pressupõe nenhuma existência atrás dela, a não ser que a gente pressuponha o mundo das ideias separadas, que é uma das soluções platônicas, né? Se eu tenho isso na mente, tem que existir em algum lugar. Mas é uma dedução que já Aristóteles põe para baixo. Por que existe em algum lugar? Bom, a crítica de Aristóteles é bem mais complexa do que isso, mas enfim, né? Ou você inventa um outro mundo em que essas coisas existem, ou senão essa noção de verdade não se refere a nada de concreto, né? Na noção do Agostinho se passa a dizer que essa noção de verdade remete pelo menos a algo existente, que é o próprio pensamento que o sujeito está pensando, né? Então isso pelo menos existe, algo está sendo pensado, né? Esse algo está sendo pensado se refere a um sujeito pensando, isso é a coisa do Bermond que é interessante. Para Bermond, não. Quer dizer, no caso do Descartes, o que acontece? Você tem o cogito, já que toda ação pressupõe um sujeito, segundo a teoria aristotélica, né? Você tem um cogito, tem que ter uma res cogita, né? Uma coisa que pensa, né? Então o mundo se divide em duas categorias: a res pensa, que são os corpos, né? E a res cogita, que é o sujeito pensando, né? Então nasce a noção de sujeito cartesiano, que depois tem toda a fortuna que tem, até o século XIX, depois tem crise, né? Quando se faz a crítica da teoria cartesiana, é justamente essa passagem que não é mais aceita, né? Tem a crítica famosa do Nietzsche, Além do Bem e do Mal, né? Que diz justamente, dizer penso não significa dizer eu penso, esse eu sai de onde, né? Pode dizer apenas algo penso, né?
E a teoria fenomenológica ainda mais põe em crise essa ideia de res cogito, né? Que abaixo do pensamento tem que pensar um sujeito pensante. Né? O sujeito pensante, na verdade, é o produto do pensamento. Né? Eu penso o sujeito pensante. Né? O pensamento é mais originário do que o próprio sujeito. Né? Que é a crítica fenomenológica da coisa. Segundo Bermond, Agostinho, que não é aristotélico, não faz essa passagem. Para ele, o que é demonstrado como noção de existência fundamenta as várias passagens, né, para a demonstração da existência de Deus, é o pensamento em si. Esse pensamento em si se fundamenta não no sujeito, mas sobre o fato que é possível uma verdade. Porque se não fosse possível uma verdade, eu não poderia formular nenhum enunciado. Eu não posso pensar um enunciado a não ser que pensá-lo como verdadeiro ou falso. Supõe, então, que atrás do pensamento, da ação de pensamento que existe, porque não podemos pensá-la como não existente, existe uma noção de verdade que fundamenta o pensamento. Essa noção de verdade não pode ser o sujeito, que o sujeito, na verdade, depende dela, então tem que ser algo superior ao sujeito, e aí, ao final, a demonstração que ou essa verdade é Deus, ou que algo superior a essa verdade é algo superior à verdade de Deus. Né? Essa é a demonstração de Deus pela verdade. Né? Então, o código agostiniano atravessa o código cartesiano, vai, segundo Bermond, chega mais próximo do código fenomenológico moderno. Né? Não porque ele tenha prefigurado a fenomenologia, é um pouco pedido demais, mas simplesmente porque justamente ele trabalha numa época em que essa relação do sujeito ainda não está formada. A fenomenologia que volta a uma ideia de código que é mais próxima do agostiniano, justamente porque tenta se liberar de uma formulação de sujeito que é posterior a Agostinho, que depende do pensamento renascentista e moderno. Né? Então, o eu agostiniano é apenas uma passagem. Existe enquanto consciência, mas não se fundamenta sobre si mesmo, não é um ponto intativo. Se fundamenta sobre um princípio de verdade que necessariamente é Deus. E isso comporta consequências deontológicas, de conhecimento, mas também consequências éticas. Né? Eu não posso me fundar por si mesmo. A ideia de virtude agostiniana não é uma virtude autofundada, né? Baseada sobre o completo controle de si mesmo, sempre baseada sobre uma ideia de graça, né? Conhecimento vem da iluminação, enfim. Né? Bom, esse na verdade é o fim do curso que eu estou dizendo agora. Estou antecipado porque também não é romance policial, então né? É melhor saber onde quero chegar, porque mas enfim, para fazer esse percurso, o Bermond tem que passar por essa teoria dos contra-acadêmicos, essa crítica que Agostinho faz do pensamento acadêmico, mas também do pensamento científico e dogmático dos históricos. E segundo Bermond, eu acho uma leitura muito interessante, Agostinho não desmente os julgamentos acadêmicos. O ceticismo é necessário porque demonstra a impossibilidade de montar uma teoria científica apenas baseada sobre um conhecimento do existente exterior. E, portanto, o passo necessário para depois encontrar um verdadeiro fundamento da verdade dentro desse processo do código. Né? Então, o contra-acadêmico vira um momento fundamental do pensamento agostiniano, porque ele reassume seu próprio ceticismo, que era tinha acabado de sair, né, questão de 2 a 3 anos, e o reutiliza, ele já leu Plotino, né, vamos ver como Plotino é importante nesse percurso, reutiliza para inventar uma teoria da verdade que vai muito além das teorias dogmáticas antigas, justamente porque abandona a ilusão da possibilidade de construção do conhecimento do mundo como verdadeiro. É apenas conhecimento do seu próprio pensamento como verdadeiro. Né? Isso tem origem em Plotino, né? Mas faz um passo à frente importante em Agostinho. Né? Bom, agora voltando, rebobinando o filme do pagamento, voltando no momento, eu queria gastar essa última parte da aula, a segunda parte da aula,
para dizer um pouco como estavam as questões relativas às teorias do conhecimento na época de Cícero. E, na verdade, tirando o neoplatonismo, tem muitas variantes, como as retomas agostinhas no contra-acadêmico. Não, a variante importante é o neoplatonismo, mas o neoplatonismo não é citado diretamente. Está apenas embutido na argumentação do Agostinho. Bom, como eu disse depois, talvez já no final da carreira da vida do Platão, a separação espelhada, rígida, entre o mundo sensível e o mundo inteligível, o mundo das coisas e o mundo das ideias, começa a entrar em crise, talvez no próprio pensamento do Platão. Né? Parece que no final ele tende a abandonar uma estrutura desse tipo, como a ideia da cavalinidade que fundamenta por participação de certos cavalos símbolos, assim, né? Em todo caso, logo depois da morte de Platão, não sucessores de Platão, em Aristóteles, evidentemente, essa doutrina das ideias é colocada completamente em xeque. Né? Aristóteles já coloca em xeque tanto do ponto de vista ontológico quanto do ponto de vista epistemológico do conhecimento. Do ponto de vista ontológico, porque tem a famosa crítica que se nós decidimos que o indivíduo é um tal indivíduo, por exemplo, um cavalo, porque participa da cavalinidade, uma ideia geral do cavalo, que é a única real, né? Deveríamos imaginar um número infinito de ideias presentes no cavalo. O galope, quando o cavalo galopa, o nariz do cavalo, o pelo do cavalo, a velhice do cavalo, né? O contrário do cavalo, o filho do cavalo, a paternidade do cavalo. Né? Na verdade, você não chega a constituir um indivíduo apenas, né, a partir de uma ideia. Na verdade, se você parte da participação de ideias, deveria supor, por absurdo, um número infinito de ideias. Né? É o número infinito de ideias que aparecem e desaparecem dentro do cavalo singular. Né? E daí a famosa resposta de Aristóteles, como demonstra que a substância não é a ideia, é o cavalo, né? Singular, é que o gênero e o aspecto são apenas substâncias de segundo grau, né, nas categorias. Né? O que significa substância de segundo grau? Deu 1000 anos, 2000, talvez de polêmica, né? Mas, em todo caso, eu abandono da fundação ontológica para que eu deveria viver. A partir do ponto de vista epistemológico, o problema é o mesmo. Como é que eu faço a passagem da experiência singular, né, daquilo que está nessa sala, manchas de cor, sons, formas, sombras, luzes, etc., a ideias de pessoa, cadeira, quadro negro, ventilador, né? Como eu conjugo essas ideias abstratas à ideia singular, né? A experiência singular. A passagem entre a experiência corporal, que seria puramente física, né? E a experiência intelectual, que seria puramente mental. Essa transição da qual o platonismo não dá conta, né? Porque é uma transição em que falta um erro. Né? Aristóteles faz no De Anima, que é o estudo sobre a alma, que segundo Hegel é a coisa mais importante que nunca foi escrita sobre a alma, que ele apenas parafrasava na fenomenologia do espírito. No De Anima de Aristóteles, ele imagina três elementos: a sensibilidade, a racionalidade, onde são conteúdos lógicos, genéticos, né, conceitos, né, e a fantasia, ele chama de fantasia mesmo, geralmente hoje traduzido como imaginação. A fantasia é a capacidade do indivíduo em produzir imagens, independentemente da presença de imagem no sentido. Ela não é meramente sensível, porque a sensibilidade é puramente corporal, enquanto sabemos que a produção de imagem independe de situações corporais específicas, né? Mas também não é puramente racional, porque é uma produção que pode gerar enganos, delírios, enquanto a racionalidade em si não erra. Aliás, ele diz, nem os sentidos, nem a razão erra. O sentido não erra porque
a impressão que eu tenho, enquanto impressão, é sempre verdadeira. Eu posso ver nessa sala um elefante. Não tem elefante, mas que eu vejo um elefante, enquanto pura sensação sensível, é verdade. Né? Agora, se eu começo a imaginar que, de fato, além de ver um elefante, há um elefante, né? É aí que eu produzo um ego. A produção dessas imagens na mente, a confusão dessas imagens com a realidade, que eu produzo ego. Então, a imaginação é uma faculdade, ou fantasia, uma faculdade intermédia entre a razão e a sensação, e o próprio Aristóteles diz a mais difícil de definir. Né? Porque justamente aquela que não remete a um conhecimento certo, de alguma maneira. Né? Porque tem que ser acompanhada apenas como narrativa, de certa maneira. Tem que ser compreendida caso por caso, digamos. Você encontra isso no terceiro livro, terceiro capítulo de Amos, 3.3. Essa teoria do Aristóteles não resolve a coisa, mas já coloca um elemento intermédio, que vai ser aquele sobre o qual se concentra toda a discussão seguinte. Evidentemente que se nós temos que criar uma teoria do conhecimento do existente, não apenas dos conceitos, que seja certa e estável, é nessa imaginação, nessa fantasia que a gente tem que pegar. A grande revolução de Aristóteles são os históricos. São eles que montam uma teoria, um sistema teórico que vai ser o centro da discussão, que vai dar as coordenadas da discussão até Cícero, talvez até Agostinho. Né? Já que a gente vai ficar muito sobre a teoria histórica, eu vou dar alguma bibliografia sobre isso. Tem dois textos que tem que citar sempre nas falas históricos, que é Max Pollens, original em alemão, Die Stoa, a Stoa, né? A Stoa é pórtico, né? Os históricos tinham aula embaixo de um pórtico, né? Por isso eles se chamavam a escola do pórtico. Max Pollens escreveu esse livro em 38, não foi publicado em 48, no meio da guerra, então na Alemanha. Uma parte, às vezes, do livro é que o esquisismo era um pensamento de origem semita, não era muito recomendado publicar isso na Alemanha em 38, evidentemente. Então, esse livro ficou na gaveta por 10 anos. Mas é o grande livro sobre o esquisismo. Não é um catálogo desse tamanho, não existe em português, não estou pretendendo que ninguém leia, mas se alguém quer aprofundar a questão do esquisismo, um dia desse tem que passar por ele. Além de ser um livro muito bem escrito, não conheço a tradução, mas é um livro de meu pai. O outro texto fundamental é de Victor Gorski. Chama L'Existência Stoicienne e Vida Existente. Também nós estudamos no francês, não sei se é uma das línguas, esse foi publicado em 53, em Jari como o critério, o sistema estoico e o gênio do tempo. Goldsmith é um dos grandes analistas e comentadores do pensamento antigo, é um dos fundadores de uma metodologia estruturalista na análise desse pensamento. Né? Portanto, são leituras extremamente rigorosas, às vezes rígidas, às vezes um pouco áridas, né, mas fundamentais. Né? Agora, existe um livro que é bom, recente, traduzido em português, TS, que se chama Frederic Lefon, Os Estoicos 1, que trata os três primeiros grandes teóricos do estoicismo. Zenão, Cleantes e Crisito. Aqui também. Esses dois, acho que vocês têm na bibliografia, não tenho certeza do fone.
Esse aqui se chama Frederic Ildefonso. Os estoicos Estação Libertária. É bom, é pequeno, é em português. São 3 vantagens fundamentais. É suficiente para quem quiser dar uma primeira entrada na questão, se ajudar desse ponto de vista. Sobre o ceticismo, além de... outra coisa sobre o ceticismo, do ceticismo antigo, quer dizer, até a época romana, não sobrou nenhum livro completo, a não ser um hino aos Deus de Cleantes, que é um hino religioso, que tem um conteúdo filosófico muito pobre. Do resto, nós conhecemos apenas fragmentos reconstituídos por outros, geralmente por gente que polemizava com os históricos, ou que apenas relatava as doutrinas históricas. Existe um texto, uma coletânea recolhida no século XIX, um tal chamado von Arnim, que geralmente é ligada com essa sigla, SVF, que significa Historicorum Veterorum Fragmenta, quer dizer, os antigos fragmentos dos históricos. Os fragmentos dos históricos antigos. Que recolhe, assim, por tema, todas as citações que ele conseguiu recolher. Esse é um livro do Breyer, Emile Breyer, que também é um grande comentador dos históricos, publicou vários ensaios sobre isso, e publicou uma coletânea que está naquela coleção de Porsche, francesa, que é branquinha, seguindo uma estratégia diferente. Em vez de tirar os fragmentos do contexto, ele fez uma coletânea de textos completos que tratam questões relativas ao ceticismo. Então, por exemplo, Plutarco, porque tem um livro contra os históricos, Cícero, os acadêmicos, Luís, Sêneca, né? Tentamos dar não apenas o fragmento, mas um contexto em que esse fragmento é inserido, né? Que também é chama suplementos históricos, são 2 volumes de Costa. Bom, esse é o elemento dos históricos. Para os céticos, além dos textos originais, porque dos céticos a gente tem pelo menos um texto fundamental dele, um autor fundamental e o texto empírico, né? Que não é um acadêmico, ele é um cético pironiano, mais extremista do que os acadêmicos, mas ele põe todas as argumentações céticas, né? E além dele aí tem vários textos de comento que eu vou usar aqui apenas como manual, é um tal chamado Atkinson, que não trouxe, que se chama simplesmente de texto. Não trouxe, esqueci de pegar esse auditor, que é um manual, digamos, um texto daqueles histórias do pensamento inglês, super bem feitos, assim, daquele estilo anglo-saxônico, né, de todas as coisas, que tenta reconstituir a teoria de cada cético, caso por caso. Então vou fazer referência bastante a esse livro. Essas são as referências. Mas agora entrando no assunto, o que os históricos defendiam? Primeiro, os históricos decidem renunciar completamente à ideia do mundo inteligível. Só existe um mundo sensível. Não é possível pensar que um corpo influencie algo que não seja um corpo, ou seja influenciado por algo que não seja também um corpo. Então não é possível uma influência de elementos corporais sobre uma alma incorporal, nem uma influência de uma alma incorporal sobre um corpo sensível. Se nós imaginarmos a existência do corpo do mundo inteligível, não seríamos nunca capazes de criar uma mediação entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Se nós dissemos que os sentidos que recebem a imagem repassam para a alma, se essa alma não for corporal, de que maneira os sentidos corporais poderiam repassá-la? Né? A argumentação é essa. Então,
dizer que existe um mundo inteligível é simplesmente algo anódimo, inútil, né? Algo que na verdade não leva a um beco sem saída do conhecimento. Essa passagem não pode ser feita. Podemos imaginar que existe, mas aí seria incomunicável, né? Então, na verdade, tudo que existe é corporal, né? A alma é corporal, a inteligência é corporal. A alma, em particular, é um ar quente que passa pelas veias, pelos nervos, dependendo da teoria médica a qual cada histórico se filia, né? O mundo é gerado, o universo é algo cheio, completo, gerado pela ação de um fogo primordial sobre a matéria. Fogo inicialmente se divide em 4 elementos: o próprio fogo como elemento, o ar, a terra e a água, né? No caso do pneuma, é um ar muito fino esquentado por esse fogo. Esse fogo que anima o universo é ao mesmo tempo a inteligência e a alma do universo. Portanto, a inteligência, a alma, o universo é inteligente, ele responde a uma razão, ao logos. Esse logos não é algo inteligível, é uma presença sensível, embora extremamente simples, né? Extremamente impalpável, que é esse calor ou energia principal, né? Todos os seres existentes são de alguma maneira imbuídos de calor, né? A pedra é menos quente que um ser vivo, né? Mas de alguma maneira o calor é que faz parte, que gera a existência, né? Deve ser essas coisas existentes. Essa energia é ao mesmo tempo inteligente, quer dizer, contém um arácio interior, né? Essa inteligência é a providência que faz com que o mundo, como em conjunto, tenha um destino e tenha uma racionalidade própria, né? Da própria inteligência que, de certa maneira, não se encontra mais sofisticada que em outros seres no homem, enquanto no homem o pneuma é um condutor mais transparente dessa própria inteligência. Então, os estoicos são fundadores da ideia de providência. Providência é uma palavra que os cristãos retomam dos estoicos. Em grego se chama pronoia, né? No uso do conhecimento, pronoia é justamente um pensamento da frente. Providência é uma tradução literal. Se não me engano, é sempre título, né? Que traduz todas essas coisas. Esta providência que organiza o mundo é, na razão humana, se expressa da maneira mais complexa. Então, como dentro desse esquema o pneuma, o espírito, a razão, anima o corpo, ao mesmo tempo recebe informações do corpo, né? Segundo os estoicos, o pneuma é uma espécie de, a imagem que ele usa, uma espécie de polvo com 7 tentáculos. Ele tem um corpo central, que é chamado hegemônico, que está, dependendo dos estoicos, ou no cérebro ou no coração, né? Que é o centro pensante do sistema, né? Pode pensar isso como um primeiro modelo de sistema nervoso, né? Um pensamento positivista, né? Esse sistema, centro, cérebro do sistema, esse hegemônico, se comunica com o mundo a partir de 7 canais. Os 5 sentidos, o sistema reprodutor e o sistema fonador, né? Portanto, através dos sentidos, a reprodução, o desejo sexual e a língua, a linguagem, né? São as janelas do hegemônico para o mundo. Quando você recebe uma informação do mundo, vamos começar pela primeira versão da teoria, que diz não, o fundador da escola.
terceiro e segundo século antes de Cristo. Quando você recebe informação do mundo, essa informação se imprime na superfície desse ar quente que corre pelas veias, ou seja, pelos nervos, né? Segundo a versão de Zenão, apenas se imprime como uma impressão mesmo do sigilo, do silêncio na frente, né? A imagem se destaca da coisa e penetra no sentido e cria uma certa sinal no hegemônico. Esse sinal é transmitido, quer dizer, se imprime no sentido e transmitido para o hegemônico, né? Esse sinal, o Zenão chama de fantasia. Somente a palavra, com que Aristóteles chamava de imaginação. Você vê que, de propósito, evidentemente, ele usa a mesma palavra. A fantasia, que para Aristóteles era um princípio independente, para Zenão não pode ser um princípio independente porque tudo é corporal. A fantasia tem que ser gerada pelo sentido. Então, a primeira passagem dá um impacto meramente mecânico, né, do estímulo exterior, do sentido, para o espírito. É a impressão desse impacto no espírito, né? A tradução desse termo fantasia em latim e depois em línguas modernas é uma das coisas mais complicadas do mundo. Cícero o traduz como visum. Então, fantasia vira visum. Visum não significa apenas visto ou visão, mas deriva de um verbo videre, que é o passivo de ver, né? Em latim que significa parecer. No sentido, isso me parece, sei lá, um galho na água parece dobrado, é um exemplo típico, né? Todos os gatos à noite parecem pares, né? Tudo isso é usado de ver. Então, visum significa aparência, não necessariamente correspondente a um efeito, né? Não é apenas um visto, como no sentido de uma imagem realmente mecânica, mas aquilo que parece para o espírito, né? A pessoa me parece confiável, ideia usada nesse sentido, né? Quando for traduzido para a linguagem moderna, geralmente tem várias hipóteses. Talvez a tradução mais correta seria aparência, justamente, o fenômeno, né? Mas a tradução mais corrente é representação, aquela que é mais usada. Então, na tradução que eu fiz, eu mantive essa tradução. Representação é uma má tradução, todo mundo admite, porque representação supõe algo que seja lugar de outra coisa, né? A gente diz que algo é representável porque não está lá, né? O representante é que ele substitui, né, que a pessoa, alguma pessoa, né? A representação de um objeto é algo que está no lugar do objeto, né? O visum ou a fantasia não estão no lugar do objeto, mas são justamente consequências da presença do objeto, né? É para os históricos isso é importante, né? Diferentemente do Aristóteles, ele não admite que a fantasia seja independente do sentido. Pode ter representações independentes do sentido, mas aí eles não chamam mais de fantasia, eles chamam de fantasma, né? Fantasma é uma representação que é criada com fragmentos de representações sensíveis no pneu. Eu vou remontando ou gero alterações ou impressões parecidas com aquele que eu recebo de fora. Mas é completamente distinto à fantasia. A fantasia é uma impressão direta. Então, representação é um termo errado, mas é um termo tão comum nessa altura que se você mudar, ou tem gente que traduz de maneira diferente. Mas aí cada um traduz de uma maneira diferente, quando vai juntar os textos, não entende que estão falando a mesma coisa. Então, às vezes é melhor uma má tradução, mas que pelo menos seja consensual, né,
do que uma boa tradução que faz se perder a referência do que está se falando. Né? Então, em todo lugar, essa fantasia vive uma representação, se imprime no sentido, vai para o hegemônico, né? E aí tem a operação mais complicada do ponto de vista da teoria do conhecimento. O hegemônico não é passivo, o hegemônico dá um assentimento, o hegemônico concentra a representação. Quando chega esse estímulo para ele, que por enquanto é apenas o estímulo mecânico, a reação do hegemônico é acreditar ou não nesse sentido. O estímulo só se fixa no momento que o hegemônico responde a ele. Essa reação do espírito à coisa é chamada por Zenão. Vou colocar todos os termos, vou começar a apagar aqui, segundo o em grego se chama synkatatesis. Synkatatesis é um termo jurídico, é a aprovação de algo na Assembleia, uma aprovação feita coletivamente. Né? Quando geralmente significa colocar junto, teses, colocar, né? Apoiar, colocar dentro, catatesis, sim, é conjunto, é que simboliza o movimento de colocar um voto numa urna, na verdade. Então, digamos que o hegemônico, quando recebe esse estímulo, vota a favor ou contra. Né? E vota a favor ou contra significa dar a esse estímulo um atestado de verdade. Né? Cícero traduz assentio, que também vem da mesma coisa. Numa assembleia dá o assentimento a alguma coisa. Aqui a tradução moderna sendo Cícero, assentimento, que se usa mais. Né? Então, dar assentimento a uma impressão sensível significa que o logos da razão hegemônico reage a essa representação aprovando-a de alguma maneira. Agora, como essa aprovação funciona? É feito um raciocínio de uma reflexão racional? Segundo Zenão, não. Essa representação é automática, é quase forçada pela própria coisa. Se a coisa tem um caráter de evidência, tal que não deixa dúvida para o espírito imediatamente dá seu assentimento. Né? Por exemplo, se eu vejo um tijolo vem na minha direção, imediatamente eu abaixo a cabeça para não receber a tijolada. Né? E isso não é um movimento reflexivo, isso é um movimento imediato que eu acredito imediatamente na presença do tijolo. Né? Portanto, é algo que é anterior a um processo reflexivo. Né? Tem casos em que eu não dou assentimento com tanta facilidade. Por exemplo, vejo um objeto na neblina e parece um homem, e na verdade depois eu descobri um poço. Né? Mas eu sei que pela neblina não é possível dar imediatamente todo o assentimento. E tem casos em que o assentimento me é proibido por alguma informação contrária. Vejo aparecer alguém que já morreu há tempo. Né? Suponho que seja fantasma. Mas, na maioria dos casos, o assentimento é algo imediato, automático e deriva de uma tendência do homem a agir segundo a sua própria natureza, reagir às coisas que lhe acontecem ao redor, segundo aquilo que ele dita, uma espécie de tendência interior à conservação de si. É a expressão que Cícero usa, conservatio sui, que corresponde a uma palavra grega que também está traduzindo, que é o interior.
O oikos é aquele que é próprio, que é de própria propriedade, tanto que a economia deriva do oikos. Né? O keios é a tendência a manter o que é próprio. É uma teoria muito importante na ética estoica, porque os estoicos opunham essa keios à teoria epicureia do prazer. Que é o que move o indivíduo na sua ação. Segundo os epicureus, é o prazer. Né? Segundo os estoicos, não podia ser uma virtude que vinha de uma coisa inteligível, né? Uma virtude que vinha do princípio transcendente, porque justamente eles negam a existência do princípio transcendente. Era a tendência de cada ser a seguir a sua própria natureza até a realização plena de sua própria natureza, segundo esse desígnio providencial, né? Então, a mãe dos filhotes depende dos filhotes, mesmo quando isso pode lhe provocar dor, porque depende a espécie, né, a perpetuação da natureza da sua espécie. A criança que começa a andar, quer andar de qualquer jeito, mesmo caindo, se machucando, porque o que a estimula não é o princípio do prazer, mas o princípio da sua realização como homem, diz que anda direito. Né? Quer dizer, o que lhe dá prazer não é o prazer imediato, que é a ausência de dor. Porque, ao contrário, cumpre ações que vão lhe provocar dor. Né? Mas essa dor responde à necessidade da realização completa de seu destino enquanto homem. Isso significa que quando o homem vira adulto, quer dizer, quando vira racional e o hegemônico vira a sede do homem, isso acontece, segundo os estoicos, com os 14 anos, mais ou menos, com a puberdade, né? com a realização da vida adulta, a razão passa a ser a parte hegemônica da natureza humana, então viver segundo a razão passa a ser a realização que permite a felicidade, a harmonia, né? Essa viver segundo a razão pode levar até o sacrifício pessoal. Se isso significa responder a uma racionalidade superior. Portanto, a teoria dos estoicos que a felicidade é baseada nas virtudes, né? Contra os epicureus, mas a virtude não é dada por uma razão abstrata que é infundida como ideia de justiça, força, temperança, funções daquela. Aliás, mesmo as virtudes cardeais, as virtudes cardeais, as teologais não, mas as virtudes cardeais são de origem histórica, temperança, força, justiça e prudência. Né? Essas virtudes, na verdade, nascem justamente de uma sofisticação do refinamento dessa periode, dessa conservação de si. Primeiro, a conservação de si meramente física, no caso do neonato, né? Que só tem mamãe, que se defender, depois começa a andar, que se realizar as suas possibilidades corporais, e depois que realizar as suas possibilidades mentais. Né? Esse é o carinhoso faz guia a nossa reação comum. Portanto, faz que o hegemônico aceite ou não aceite certas representações. Né? Portanto, a resposta da hegemônica, o assentimento da hegemônica à representação é automático, ou pelo menos, exercitado por uma certa tendência natural, instintiva, e não é meramente reflexivo. Mas, a partir essa resposta, esse sentimento da mente, a representação se torna uma representação completa, plena e capaz de conteúdo de verdade. Essa representação é que eles chamam de fantasia cataléptica. Cataléptica, né? Em grego. Que geralmente pode-se falar em fantasia cataléptica. De novo, a palavra grega é uma palavra que significa lepsis, vem de lambano, significa agarrar, pegar com força. Né? E catar significa pegar com força de maneira absorvente, total, agarrar completamente. Né? Então, a catalepsia significa a apreensão total do objeto, que é derivada de uma sensação sensível e da resposta da mente a essa sensação sensível. Né? A fantasia cataléptica é traduzida
catalepsis, que traduzido por Cícero come comprensio, que é uma tradução literal, é neologismo, porque ele pega prender, né? Prender com, entender completamente, né? É justamente a base da teoria do... então, fantasia cataléptica vira representação compreensiva, né? É assim que vamos traduzir a partir de agora. Essa representação compreensiva é a base do conhecimento verdadeiro segundo os estoicos. Então, o conhecimento é possível, o conhecimento é dado diretamente pelos sentidos, mas é dado pelo sentido através de uma sequência de filtros, né, que faz com que o simples dado sensível passe com uma série de provas. A primeira prova é o assentimento, a reação imediata que nós temos em relação ao mundo. A segunda é a compreensão por parte do pensamento, por parte do hegemônico, que essa reação é dada pelo fato de nós aprendemos um objeto fora de nós. Fantasia, segundo os estoicos, deriva de poste de luz. E a luz tem essa característica, que de um lado ilumina o objeto, de um lado ela se mostra também como luz. Significa que quando eu tenho uma fantasia cataléptica, de um lado eu tenho uma percepção, e de um lado eu percebo que estou tendo uma percepção. Então aí sim entra o fato reflexivo, que não tem um assentimento imediato. Fantasia cataléptica é quando eu pego esse movimento da sensação e da alma, né, da mente que reage à sensação, e a transforma num conteúdo de conhecimento. Reconheço nisso um conteúdo real externo, é uma operação real da minha própria consciência, que se dá um junto. Né? A partir dessas fantasias catalépticas, dessas representações compreensivas, né, que não apenas são sensações ou imagens, mas são imagens que se referem necessariamente ao objeto exterior, né, é que eu posso construir as artes e as ciências a partir de conteúdos certamente verdadeiros. Então vocês veem que é uma operação sutil, um empirismo, um materialismo, a teoria estoica, mas que é baseado em uma série de sequências, de graus, que chegam a tentar fundamentar, ao mesmo tempo, uma teoria do conhecimento e estritamente ligada a isso a uma ética. Né? Porque é o que hoje debate tanto da teoria do conhecimento quanto da ética, né? A conservação de si. Né? Que vai chegar a conteúdos sempre mais racionais. Agora, a questão delicada, depois vamos fazer uma pausa, depois a gente retoma, como é que eu sei que estou dando ao sentimento uma coisa verdadeira. E como é que essa operação do sentimento, que segundo os estoicos é automática, nós temos a garantia que é uma operação que remete a um objeto verdadeiro atrás dele. O exemplo que o acadêmico, ao criticar os estoicos, faziam é o delírio. Começa a ver coisas. Né? Como é que eu sei que quando eu vejo o tijolo que vem na minha direção, eu não estou delirando? Né? Qual é a garantia? Eu preciso de uma garantia certa, induvidável e científica, para que a gente possa falar que aquele tijolo é verdadeiro. Né? Existe alguma regra que os estoicos possam dar para estabelecer esse princípio? É aí que vai estar toda a discussão. É aí que vai estar a polêmica específica. Não sei se vocês concordam fazer uma pausa de 15 minutos, depois de voltar, né? Então, às 9h20 eu recomendo.